Saturno, queda da matriz 666 de Yaldabaoth. Saturno é um planeta que foi terraformado pelo Anel das Trevas para ser o Sol Negro do Sistema Solar. Porque o grupo das facções negativas do Programa Espacial Secreto já estão em Saturno desde 1990. E de lá eles estão trabalhando com escravos humanos e atualmente conseguiu-se contabilizar 1.200.000 escravos humanos trabalhando aprisionados no Programa Espacial Secreto da facção ICC e dos Draconianos de Órion, em Saturno. E eles estão em 3 luas, praticamente, de Saturno, porque Saturno é um planeta gasoso, e eles têm que ficar naquelas luas que não são pequenas, elas têm dimensões bem grandes até, né? Então nós temos as luas de Titã, Encélado e Mimas. Mimas, esta última, inclusive, ela foi utilizada como referência da Estrela da Morte, da saga Star Wars. Não foi por acaso que Mimas, sendo uma das bases do ICC e de Órion, foi escolhida para ser a Estrela da Morte desta saga Star Wars. Não foi mera coincidência, certo? Foi uma canalização de 4ª e 5ª dimensão que o grupo de George Lucas recebeu para fazer todos esses filmes, né, de Guerra nas Estrelas. Então, lá funciona, por exemplo, a data center desse sistema Illuminati draconiano, com uma inteligência artificial chamada Nexus. E esse Sol negro do nosso sistema solar, ele existe em todos os sistemas solares que são subjugados pelos grupos draconianos de Órion, né? E aqui os asseclas desses grupos draconianos são o ICC, né? Que era o comando, aliás, o Complexo Militar Industrial, que virou o ICC, quando os nazistas assumiram, né, o Programa Espacial Secreto. Então nós temos aí o Saturno como Schwarzsonne, né? Schwarzsonne, o Sol Negro das SS nazistas. Os nazistas foram os primeiros a fazer conluio com os draconianos. Então eles estavam lá trabalhando, né? Porque toda essa estrutura está sendo desmantelada. Agora, Saturno, realmente, a informação que eu trago de Saturno, ela realmente é fantástica. Porque ela influenciou durante milhares de anos nas nossas vidas, principalmente dos terráqueos e no nosso sistema solar, né? Ele, por ser o Sol Negro, né, dos draconianos no nosso sistema solar, os anéis da luz tornaram ele como principal alvo multidimensional do nosso sistema solar, nestas operações multidimensionais do sistema solar, AMOS. Então, o que acontece? Eles têm lá pelo menos 3 campos imensos, gigantescos, antenas gigantes, de campos de torção que preenche o sistema solar inteiro com a energia do Lush, que é o ódio, o medo, a agressão, a submissão e todos os demais, né, todas as demais capilarizações do Lush. Esses campos de torção que estão em Saturno, eles são campos de torção levógeros, eles giram para a esquerda. E ao contrário dos anéis de luz que giram destrógeros,
ou seja, para a direita, os anéis, né, das trevas giram de forma levógira, para a esquerda. E isso é válido para quando essa questão da torção levógira, ela é válida para quando existe uma escala planetária. Né? Para outras escalas menores, como trabalho de cura, vai fazer espirais e torção, né? Aí já não é válido para isso. Mas em nível planetário, os anéis das trevas sempre fazem seu campo de torção levógeros para a esquerda. Né? Então, os três principais campos de torção levógeros em Saturno, que é um planeta gigantesco, eles se encontram nos anéis de Saturno, tá? Que são todos eles levógeros, e preenche o sistema solar com luz. O segundo campo de torção é um campo de torção fenomenal, que é aquela tempestade hexagonal que existe no Polo Norte de Saturno. Aquela tempestade hexagonal, ela é tão gigantesca que ela tem 100 quilômetros de altura e um diâmetro de 30 mil quilômetros. Neste diâmetro é capaz de suportar 4 vezes o tamanho do planeta Terra. De 3 a 4 vezes o tamanho do planeta Terra. Essa tempestade, esse diâmetro de 30 mil quilômetros, conseguiria abarcar o nosso planeta de 3 a 4 vezes, de tão gigantesca que ela é. Né? E nós temos também um terceiro campo de torção, que é o atirador reverso. O atirador reverso eu já falei em outros vídeos. O atirador reverso é aquela tecnologia que eles fazem para manter a rede de Sansara, né? A roda de Sansara, a roda de nascimentos e mortes, a roda da reencarnação. O atirador reverso, esse campo de torção, ele trabalha em conjunto com o campo de torção da Lua. Também foi falado em outros vídeos anteriores, né, que trabalha em conjunto com a Lua esse atirador reverso. Então, esses três campos de torção, né, fazem do nosso sistema solar um sistema solar Illuminati, draconiano e de luxo. Mas isso está sendo desmantelado. Né? E Saturno também é o Sol negro, né, que foi escolhido para ser aqui do nosso sistema solar, é a morada do arconte principal, o chefe dos arcontes, Yaldabaoth, o demiurgo. Né? E, através de Saturno, ele criou o código-fonte da matriz 3D. Essa realidade, aquilo que nós chamamos de realidade, o código-fonte baseado no carbono. Carbono 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. Então, nós temos aí um código-fonte 666, são 669 dígitos. 669 dígitos. Cada dígito deste código-fonte representa um programa individual da matriz e, ao mesmo tempo, as suas combinações infinitas também de programações, né, de forma coletiva. Certo? Esses 669 dígitos são o código-fonte da nossa realidade criada por Yaldabaoth a partir de Saturno. Mas como o código-fonte é uma relíquia sagrada para eles, né, o principal artefato, né, do Anel das Trevas, eles também fizeram um backup. Assim como nós fazemos tudo que a gente considera importante, né, de arquivo, a gente faz um backup, porque se perde o principal, a gente tem um reserva. Eles também fizeram um código-fonte, um backup, né, deste código-fonte, e inseriram no nosso DNA, através do EBV, Epstein-Barr vírus. Então saiba que nosso DNA ele é um arquivo de fusão multidimensional. Né? Aquela forma espiral dele é para
penetrar os nós de frequência do universo. Então, olha a capacidade que tem o nosso DNA de guardar o código-fonte inteiro da nossa realidade, certo? O vírus Epstein-Barr, ele não é um vírus perigoso, ele é um vírus que é a herpes tipo 4. E ele não foi feito para ser perigoso porque ele precisa manter as pessoas vivas, né? Fica latente. 9 a cada 10 pessoas na humanidade tem esse vírus porque ele é muito fácil de ser espalhado, né? No simples beijo já espalha esse vírus. Então, é também conhecido como o vírus do beijo. E não poderia matar porque eles precisam manter o backup, né? No nosso DNA. Então, é assim que funciona. Você jamais ia imaginar que o nosso DNA guardaria o substituto da nossa realidade, né? Veja que coisa extraordinária que são a tecnologia de quarta e quinta dimensão. Ah? Então, nós temos aí... Mas não se preocupe, não é hora de se apavorar, porque a MedBed, as camas médicas, irão sanar todos esses problemas. Irão curar todos esses problemas. Mas a MedBed não veio ainda. Estamos enganados. A MedBed surgiu este ano, em 2026, no Japão. No Japão. O primeiro país do mundo, em toda a história da humanidade, a liberar 3 tipos de MedBed, né? Os próximos países a liberarem a MedBed serão a Índia e a Coreia do Sul ainda em 2026. É o que está programado. Os Estados Unidos está programado para liberar MedBed em 2027. Agora, nem uma informação sequer saiu na mídia. O mais importante, a notícia mais importante da saúde em toda a história da humanidade, silêncio total da mídia, né? Então agora você já sabe de que lado está a mídia, né? Pelo contrário, o que aconteceu foi que os barões da Big Pharma saíram em defesa contrária a esta liberação, dizendo que é uma ameaça para a humanidade, né? Uma ameaça logística para a humanidade liberar as MedBeds. Agora, quando que a cura das doenças que matam pessoas vão ser um problema? Somente para esses demônios inúteis, inescrupulosos, escrotos, insuportáveis. Ah? Somente para eles. Certo? Nem um pio na mídia, nada na CNN, nada na Fox, nada na Reuters, nada na Associação de Imprensa, AP, nada, né? Nada, absolutamente nada, né? Isso não é apenas um silêncio, isso é uma conspiração de fato, né, contra a saúde dos seres humanos. Então nós temos aqui, como ela está sendo desmantelada, esta matriz 66, existe um cronograma, e o cronograma de desativação do código-fonte da matriz, né, já iniciou em 26 de junho de 2026. Tá? Mas como o desmantelamento deste código-fonte da matriz de Saturno, 666 de carbono, de Aldabaoth, da nossa realidade, leva 24 horas para desativar ou excluir 1,68 dígitos. Bom, nesse ritmo, em 28 de agosto de 2028, nós iremos completar esta desativação, esta exclusão do código-fonte da matriz 3D, né, em todo o sistema solar. Bom, aí nós, a partir da desativação em 28 de agosto de 2028, em 30 de março de 2030, nós teremos a reconexão do Logos da Terra com o Logos solar. Porque quando eles colocam uma matriz parasitária, o nosso planeta ficou sem a conexão com o Logos solar. O Logos do nosso planeta, né, a mônada do nosso planeta ficou sem a conexão da mônada solar, certo? E agora
em 2030, depois da desativação completa, vai estar reconectado novamente. É o efeito prisma, eu também já falei sobre o efeito prisma, né? As linhas de tempos elas se capilarizam no início, depois elas se tornam especializadas, elas se tornam resilientes e a gente toma um rumo mais direcionado, né? Quando acontecem essas transições, né, de frequência planetária que está acontecendo agora. Então, em 2030 é a data mais provável para o efeito prisma. Tá? E aí nós temos em 3 de março de 2033, né, o novo código-fonte 4D da matriz terrestre. O novo código-fonte, ele será baseado no silício, 14 prótons, 14 nêutrons, 14 elétrons. Não mais no 666, 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. Não. Ele é uma amplificação fantástica, além do carbono. Né? O silício vai nos trazer uma realidade muito maior. Né? Ele terá esse novo código, 14, 14, 14 também, uma imensidão de dígitos, né? Além do 14, 14, 14, que será o código-fonte da nossa realidade, tá? Fará de nós uma civilização cósmica com uma janela fantástica de possibilidades, muito, muito além do que nós podemos imaginar, né, das limitações do carbono 666. Né? E o que fez esse desmantelamento foram AMOS, né, como eu já havia dito antes. AMOS, as operações multidimensionais do sistema solar, né? O que acontece é que ela que está fazendo ela fez a reconexão do Logos de Saturno com o Sol. Então, nesse momento em que já foi desativado o código-fonte 666 de Saturno, da matriz 3D, Saturno já está sendo conectado, o Logos saturniano está sendo conectado ao Logos solar do nosso sistema solar, né? Bem antes da Terra, porque é preciso isso porque era lá que era o centro mais problemático do nosso sistema solar Illuminati draconiano. Tá? Então, Amós, através da confederação, Andromedanos, Sírios de Sirius A, Pleiadianos e Arcturianos, principalmente essas civilizações, eles utilizaram uma estratégia que já vem sendo montada há milhares de anos, que findou agora em 2026. Há milhares de anos já vinham atuando para que esse Sol negro não prosperasse, para que houvesse essa transição de frequência, né, que a gente saísse desse parasitismo de carbono para uma realidade bem mais fantástica de silício. Então eles usaram 4 armas principais. Essas armas são impulsos de plasma quântico, né? Armas de quarta dimensão, né? Canhões anuladores de campo de torção. Uma terceira arma, pousos hiperdimensionais das forças especiais, certo? Refração estéril de zonas psicotrônicas. Foram essas 4 estratégias que eles utilizaram para desmantelar o Sol Negro Schwarzsonne, né, dos nazistas, dos Orions, do ICC, de toda essa gente, da escória galáctica que estava prendendo a gente numa dimensão de carbono 666. Né? Saturno também abrigava hierarcas superiores da luz. Esses hierarcas, já conhecidos de todos aqueles que estão já há mais tempo no esoterismo cósmico, que pessoas, entidades como Anu, Enlil, Satanás e vários outros foram capturados finalmente e enviados ao Sol central.
a sua pena seria, né, o reset de sua alma. Tá? No Sol central em Sagitário, onde o Aetron é mais poderoso na nossa galáxia, porque foi lá que começou a galáxia, então o centro motriz, né, de Aetron, de frequência maior, fica em Sagitário. E nós não poderíamos suportar aquela frequência, nem Anu, nem Enlil, nem... É preciso estar numa frequência muito alta para suportar a frequência de Sagitário. Então eles foram colocados em celas eletromagnéticas, porque se não fosse assim, eles poderiam usar o seu corpo sutil, né, como magos negros que eles são, magos da magia menor, e poderiam fugir, né, e se apropriar de um avatar, de um outro corpo, né, para poder seguir a sua existência maligna. Mas não, eles foram colocados em criocontainers quânticos especiais, que são essas células eletromagnéticas, onde os corpos sutis também não podem saltar dali, eles não podem fazer saltos, né, para se deslocar para outros espaços através da teia cósmica. Então eles vão virar fóton. Fóton é o nível mais básico de consciência que existe no universo. Seria o reset total de sua mônada, de sua alma. Ou seja, eles já não existem mais em nenhuma dimensão, nenhuma frequência mais, né, comporta a existência desses seres malignos. Eles foram totalmente resetados, né? E foram resgatados também ali das 3 luas, né? Existe a possibilidade também da lua Iapeto também haver alguma presença humana de escravos humanos lá, mas principalmente nessas 3 luas, Titã, Encélado e Mimas, foram resgatados mais de 1 milhão de escravos humanos que estavam lá. Todo o programa espacial secreto, funcionários e escravos humanos do programa espacial secreto dessas facções negativas trabalham sobre controle psicotrônico, lavagem cerebral, né? Então, eles estão sendo resgatados. No nosso sistema solar, as câmeras de restauração de controle psicotrônico estão em Marte, porque Marte agora está sob o controle dos nossos irmãos andromedanos, os mesmos que estão atuando na MOSA, as operações multidimensionais do sistema solar. E é por isso que eu até peço encarecidamente para vocês verem. São 6 vídeos, é uma série de 6 vídeos, né? 2026 Guerra no Céu. E o próximo vídeo, o vídeo de 138, será 2026 Guerra no Céu, Lua e Marte. Todos eles são importantíssimos, todos eles estão diretamente ou indiretamente envolvidos com a nossa realidade de libertação desta matriz, certo? Então eu peço para vocês que sigam esta série de 6 vídeos, porque realmente não foi fácil a gente administrar essas informações, porque é preciso também ter uma certa didática, porque são muitas informações, muitos acontecimentos, são milhares, e a gente precisa filtrar isso e passar para vocês. E a gente faz isso com toda a nossa compaixão, do nosso coração, da nossa energia anahata, certo? Então é isso que eu peço para vocês, sigam esses 6 vídeos. Saudações do seu Coviajor.